Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui começando mais um momento nosso, um momento para a gente meditar na palavra, para a gente compartilhar um pouco da verdade do Senhor. Convido você então para estar comigo nesses próximos minutos, para a gente aprender um pouco com a verdade de Deus, aprender um pouco com a palavra de Deus. A gente tem falado nas quintas-feiras, nas últimas quintas-feiras, nós falamos sobre vencer o mal com o bem. E vamos continuar ainda com esse assunto, mas de uma forma bastante aplicada agora nos nossos relacionamentos, voltado realmente para os nossos relacionamentos. Se você não teve a oportunidade de estar junto com a gente nas duas últimas quintas-feiras, e você puder acompanhar, faça isso. Pesquise esse vídeo, esse culto que teve nas últimas quintas, para que você possa entender toda essa série que a gente está falando a respeito de vencer realmente o mal com o bem. Eu vou ler então o texto base aqui para nós, que é o mesmo texto que nós compartilhamos nas outras semanas, mas agora numa abordagem, num olhar voltado para o relacionamento do outro. Mas antes disso, eu vejo as pessoas que estão chegando, que estão entrando aqui nesse culto, nessa live, e é muito bom a gente poder estar junto. E eu quero já orar então por vocês, e vocês que já estão e aqueles que vão chegar posteriormente. Vamos juntos em oração. Convido você a fechar seus olhos, aonde você estiver, para falar com Deus agora. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor e abrimos o nosso coração para a Tua verdade. Que seja o Senhor trabalhando em nós, que seja o Senhor trabalhando nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas razões, nas motivações. E de uma forma, Deus, graciosa, como o Senhor sempre faz, nos mostra, confronta, Deus, com a Tua palavra, as nossas atitudes. Confronta, Deus, o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar. Se estamos distantes ou fora da Tua verdade, que o Senhor nos ajude a mudar, a sermos diferentes. Se nos alinhamos, ó Deus, com a Tua Escritura, com a Tua verdade, que o Senhor nos fortaleça então para essa caminhada. De toda forma nós dependemos do Senhor. E que o Senhor nos envolva então nessa noite, que o Senhor fale conosco e nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que seja a presença do Senhor em cada lar, em cada casa. Cada um que aonde está se propõe a ouvir a Tua palavra, que ali se complete, ó Deus, a Tua obra, que ali esteja a Tua igreja, que ali esteja o Senhor operando. É o Teu Espírito. É o Teu Espírito que não está limitado ao espaço, que não está limitado ao tempo, que está agindo nas vidas. Faz essa obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu quero então ler um texto aqui com vocês. Como eu disse, é um texto que nós já lemos algumas vezes, e nas últimas duas quintas-feiras, e eu vou compartilhar aqui com vocês Romanos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 em diante, e diz assim o texto: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, vence o mal com o bem é o tema dessas mensagens que nós estamos trabalhando, que nós estamos aqui conversando nas últimas quintas-feiras. E hoje, então, nós queremos falar
um pouquinho mais desse vencer o mal com o bem voltado para as outras pessoas, voltado para os nossos relacionamentos. Porque se tem algo que realmente é um desafio para nós, é ter bons relacionamentos, é lidar bem com as pessoas, é ter paz com todas as pessoas. O texto aqui, inclusive, diz para nós, no que depender de nós, nós deveríamos ter paz com todas as pessoas. Ou seja, se partir de mim, se eu posso decidir isso, se eu posso resolver, então que eu tenha paz com todas as pessoas. Mas a questão de relacionamento sempre é difícil e muitas vezes o inimigo acaba usando isso. Quantas vezes nós percebemos nos nossos relacionamentos o inimigo trabalhando para que a gente não tenha paz, para que a gente não tenha tranquilidade, para que a gente discuta com os outros, para que a gente seja ofendido, para que a gente ofenda os outros. E muitas vezes nas nossas discussões nós somos conduzidos a um momento em que nós achamos que nós somos melhores, que nós estamos certos e que os outros precisam mudar, que os outros precisam ser diferentes. E às vezes nós queremos que os outros mudem, então queremos que os outros estejam se ajustando a nós, que os outros estejam então tendo uma atitude diferente para que possa ser melhor para conosco, para que possa atingir o nosso objetivo, que possa atingir a nossa expectativa. Mas cá entre nós, é verdade que nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Nós conseguimos mudar somente a nós mesmos. Eu que preciso mudar em relação às outras pessoas. Ainda que as outras pessoas, sem dúvida, como eu, também precisam de transformações, de mudança, não sou eu que consigo impor essa mudança nos outros. Eu não consigo agir de forma que os outros, então, sejam conduzidos a essa transformação. Os outros precisam decidir. Os outros precisam escolher. E o meu sentimento, então, em relação aos outros, vai passar muito por isso. Por aquela ideia de quem está certo, de quem tem a razão, de quem é o melhor. E quando eu trago para mim essa superioridade, ou essa pseudo-superioridade, eu acho que o outro realmente precisa mudar, o outro precisa ser diferente. O outro precisa ser transformado no relacionamento. E o transformado sempre é para me abençoar. O transformado sempre é para ser melhor para comigo. Quando que eu penso, então, efetivamente no outro? Quando que eu realmente me importo com o outro? Quando que o outro realmente é mais importante do que eu? Talvez esse seja, e eu falo sempre sobre ser o maior desafio para nós. A palavra de Deus, quando traz a ideia de que Jesus se entregou ali na cruz, ele fez por nós. A palavra diz claramente que não existe maior amor do que dar a vida pelo outro. A gente não tem que morrer por ninguém, assim espero, mas nós temos que muitas vezes negar a nós mesmos, e isso parece já uma morte para muitos. É um exercício onde a vida do outro importa. E o título, inclusive, dessa mensagem é justamente essa: a vida do outro importa. E lógico, estamos pegando uma carona nessa expressão que tem sido notificada tanto nesse tempo, onde existe um esforço para que as outras vidas tenham importância. Mas parece que isso deveria ser algo natural em nós, deveria ser algo natural em nós, principalmente que somos cristãos. Nós deveríamos realmente nos importar com os outros. Não deveríamos ser convocados a nos importar com os outros, mas sim ser exemplo de amor pelos outros. É uma característica do cristão. O próprio Senhor Jesus diz como uma marca, como um DNA, como o registro do discípulo, aquele que realmente ama os outros. Mas nós somos tentados realmente a permanecer em nós mesmos, olhar para nós mesmos e nos preocupar com a nossa dor. E isso, eu não vou dizer para você que é culpa nossa, eu vou dizer que é uma responsabilidade nossa, mas é um mover que nos leva, então, à ideia de que nós temos que nos preocupar conosco. E veja o quanto que a palavra de Deus, ela combate sentimentos como esse, e ela não combate simplesmente condenando, dizendo que eu não posso ficar me preocupando só comigo. A palavra de Deus me traz uma resposta, me traz uma solução, quando mostra um Deus que se preocupa comigo. Ou seja, se ele se preocupa comigo, então, e ele é todo poderoso, ele é todo amor, ele é cuidadoso, será que eu posso me preocupar com os outros e ficar, então, ao cuidado de Deus?
Se eu realmente confio em Deus, então a minha vida está nas mãos dele. Então veja quanto que para nós é natural, ou é o convite natural do Evangelho, do relacionamento com Cristo, a gente tirar os olhos de nós e olhar mais para os outros. Afinal, Deus está continuamente olhando para nós. Deus está continuamente cuidando de nós. Ele está se preocupando comigo e com você continuamente, todo momento. Então, a vida do outro importa. E hoje eu quero trazer essa mensagem para você e finalizarei essa mensagem hoje com um desafio. A minha proposta é que você fique comigo até o final e você assuma o desafio. Quero que você entenda durante essa mensagem alguns pontos que eu vou colocar aqui, baseados nesse texto que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, para a gente falar um pouquinho da vida do outro que importa e entender como que isso acontece na minha vida. O desafio é para que você não fique apenas na teoria, mas que você leve isso a uma prática, que você leve isso a uma atitude, que você leve isso a um desafio. E o primeiro ponto que eu quero falar com você, como diz aqui o texto, é justamente um combate ao sentimento de orgulho. A palavra que nós lemos diz assim: em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não seja sábio aos próprios olhos. Veja, o texto diz, olha, não seja sábio aos próprios olhos. Em lugar de você ser orgulhoso, condescender com o que é humilde. O quanto que nós somos, então, tentados a nos achar melhores do que os outros. Ou até mesmo a buscar ser melhor do que os outros. A própria tentação ali no jardim já trazia uma comparação. Satanás, quando apresenta ao homem uma possibilidade, ele diz, olha, vocês vão ser como Deus, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser conhecedor do bem e do mal, como Deus. Puxa, será que eu posso ser então como Deus? O próprio Satanás, ainda na figura de Lúcifer, quando ele caiu, a ideia era que ele subiria mais alto, de que ele estaria num lugar de destaque. Ou seja, o orgulho, o desejo de estar num lugar exaltado. E o quanto que isso trabalha conosco hoje. Nós entendemos que o mundo vive em função dessas fragilidades, em função dessas tentações, dessas tendências que nós temos. A vaidade, por exemplo, é algo que faz eu me achar melhor do que os outros. A comparação. Eu posso ser mais bonito, eu posso ser mais inteligente, eu posso ser mais possuidor de bens, eu posso ser alguém que comanda os outros, hierarquicamente, então superior aos outros. O quanto que esses sentimentos são sentimentos que nos tentam, que estão presentes em todo o mundo e estão muitas vezes influenciando as nossas decisões. Ou seja, isso acontece dentro de mim, acontece dentro de você, e o texto que nós lemos aqui fala que a gente não deveria ser orgulhoso. E quanto que isso realmente, às vezes, está tentando o nosso coração. E são sentimentos que estão relacionados ao outro. Sentimentos onde eu estou me comparando com o outro, onde eu estou competindo com o outro. Então eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor, eu preciso superar, eu preciso estar numa condição diferenciada, superior ao outro, nessa comparação. Ou seja, combater o sentimento de orgulho dentro de nós é combater um sentimento que, quando ele é potencializado, ele me leva a humilhar o outro, a subjugar o outro, a dominar o outro. Como eu disse, nós estamos falando aqui sobre combater o mal com o bem. Então, e se eu trocar realmente o sentimento? E se eu mudar o sentimento? Se eu combater, então, o sentimento de orgulho? O sentimento de soberba, como diz ali o texto, não seja sábio aos próprios olhos, ou seja, não pense que você é melhor, não se ache melhor, não se julgue melhor do que os outros, não tenha esse sentimento de superioridade, essa expressão de superioridade. Qual seria a solução, então, para isso? Como que eu vou combater esse sentimento, então, que é um sentimento ruim? Trocar por um sentimento positivo.
palavra de Deus diz assim para nós lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Já pensou você considerar os outros superiores? Os outros melhores? Como que seria então isso? Como que seria você considerar os outros melhores? Considerar os outros pessoas realmente amadas por Deus, como você se sente amado por Deus? Como que você consideraria os outros através do seu serviço aos outros? Como que seria isso para você? O nosso primeiro ponto, então, aqui como aprendizado para nós, é combater o sentimento de orgulho. Tudo que me leva, então, a me posicionar de uma forma orgulhosa, vaidosa ou soberba, eu devo combater. Diz o texto, então, para mim aqui, que nós acabamos de ler de Filipenses, que está aí compartilhado com você. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o primeiro ponto, que nós vamos no final lançar um desafio sobre esse ponto. Mas eu quero colocar agora o segundo ponto para você. Combater todo sentimento de egoísmo. Um sentimento que muitas vezes está dentro de nós, que muitas vezes fica movendo dentro de nós, um sentimento que nós somos tentados muitas vezes a olhar para nós mesmos e nos preocupar com nós mesmos. E a palavra, o texto que nós lemos lá de Romanos, quando fala preferindo-vos em honra uns aos outros, é tirar o sentimento de egoísmo que nós temos, a ideia de nós nos preocuparmos muito com nós mesmos e olhar mais para os outros. Isso é um sentimento de verdade, comum. Nós temos uma tendência, nós somos empurrados muitas vezes para sermos egoístas, a pensar muito em nós mesmos. Se você vai numa fila de supermercado, você quer chegar logo no caixa, você quer pagar logo a sua compra e ir embora para a sua casa. É difícil você ceder o seu lugar. Se alguém furar a fila, né, como a gente chama, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar e a gente vai achar injusto, porque afinal de contas eles estão me ferindo. No trânsito, quantas vezes acontece isso? Nos nossos relacionamentos, quantas vezes nós pensamos primeiro em nós e depois nos outros? Quantas situações que esse sentimento de egoísmo ele está presente, mas nós estamos combatendo um sentimento. Nós estamos lutando contra um sentimento. Para que esse sentimento ele não cresça e não domine o meu coração. Combater o sentimento de pensar sempre em mim. Achar que eu sou o mais importante. Muitas vezes eu posso, nesse processo, nesse discurso, trazer a ideia de que, poxa, realmente o outro é importante. Como eu falei, nós estamos falando, o tema, o título do nosso sermão hoje é A Vida do Outro Importa. E essa expressão do que o outro importa e várias vidas que foram apresentadas aí junto a esse título, nós entendemos que é um esforço para que as pessoas entendam e se voltem para o outro, e tire os olhos de si mesmo e olhem para os outros. Mas muitas vezes isso se transforma até mesmo num slogan e vazio. Se nós olharmos, por exemplo, a palavra de Deus nos traz verdades a respeito desse se importar com os outros. A parábola do bom samaritano, quando traz para nós toda aquela dinâmica de preocupação. E veja que Jesus, quando estava ensinando, ele estava falando sobre o próximo. Sobre o próximo e o amor voltado para o próximo, e aquelas expressões ali naquela parábola vão mostrando para nós o cuidado com o outro. Quantas vezes nós fechamos os nossos corações porque achamos que é injusto a gente pensar no outro e não pensar em nós? Quantas vezes nós realmente cedemos para o outro, nós não queremos ceder porque nós achamos que não é justo? Quantas vezes nós agimos assim? Esse sentimento é um sentimento de quem também não confia completamente na justiça de Deus.
Afinal, se eu tenho que me preocupar demais comigo, significa que se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? A resposta é bíblica, a resposta é o próprio Deus que cuida de nós. Então veja quanto que a palavra de Deus e o reino de Deus nos convida a sermos diferentes, a sermos menos egoístas. Então pensa menos em nós, pensa nos outros. Faça o bem para os outros. Faça o bem para os outros. Alguém pode dizer, mas eu não faço mal e acho que isso então já é suficiente porque eu não estou pecando. Mas a palavra de Deus diz assim em Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha que interessante. É o pecado da omissão. Quando eu sei que eu devo fazer o bem, quando eu sei como que eu posso fazer o bem, e eu simplesmente deixo de fazer. Quando eu me omito. A palavra de Deus é tão enfática sobre isso que diz o seguinte, que se eu estiver levando uma oferta diante do Senhor, eu deveria então considerar, se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, eu deveria ir lá e consertar. Veja, não é se eu tenho alguma coisa contra alguém, mas é se eu sei que alguém tem algo contra mim. Se eu sei que eu sou uma pedra no sapato de alguém, se eu sou um problema para alguém. Se eu sou um desafeto para alguém, então é melhor eu ir lá consertar. Veja o quanto que isso é se preocupar com o outro. Porque você pode dizer, eu não tenho problema com essa pessoa. Eu não tenho problema nenhum. Ela que tem. Ok, a palavra de Deus diz. Então, se você sabe que alguém tem um problema com você, vai lá e conserta. Se você sabe que alguém tem esse problema com você, vai lá e resolve. Você pode ir lá e resolver. É mais importante o outro do que você. Você está sendo menos egoísta, está olhando para o outro. E não adianta a gente trazer discursos, como eu disse, a ideia de, eu estou ajudando os outros, eu estou sendo bom, e isso, na verdade, está fazendo eu me sentir melhor, porque quando eu faço isso, eu estou voltando para mim mesmo. Eu estou fazendo isso por egoísmo, então não resolveu nada, eu só estou compensando as coisas e fazendo para eu ser melhor. A ideia é eu ser efetivamente. Eu viver, eu transformar o meu sentimento. Então nós estamos lutando contra um sentimento que é um sentimento de egoísmo. Que é um sentimento que brota naturalmente em nós. Quando a palavra de Deus traz, logo no início, o primeiro homicídio, se você lembrar, quando Deus fala ali com Caim, Deus tenta trabalhar naquela situação para que Caim não pecasse. Ele tenta falar a respeito de um domínio, de um sentimento que estava à porta, de um sentimento que estava brotando. Caim, quando mata o seu irmão, naquele primeiro homicídio, a resposta que ele dá para Deus quando Deus pergunta a respeito do irmão, a resposta é: o que tenho eu com meu irmão? Qual é o problema? Não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Veja o quanto que esse sentimento é um sentimento que muitas vezes desenvolve dentro do nosso coração. Nós estamos combatendo esse sentimento. Lembra, estamos vencendo o mal com o bem. Então o que eu posso fazer para mudar esse sentimento que muitas vezes ele simplesmente cresce no meu coração? Vou ler mais um texto aqui para vocês. Mateus 5,42 diz assim para nós: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O texto está falando aqui justamente na ideia de você dar aos outros e não deixar de emprestar aos outros, ou seja, tirar de você e entregar para os outros. Se desapegar das coisas. A ideia aqui é dar a quem te pede. É doar, é ceder. Não é emprestar apenas, é doar, é entregar, é se desprender daquilo. É fazer o bem para os outros simplesmente, para ajudar o outro. Veja, mais uma vez, é fazer o bem para o outro, não pensando que aquilo vai ser bom para mim, ou Deus vai me retribuir, eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu vou ter uma compensação, um galardão, uma pedra na minha coroa. Não, não é essa a intenção. Não é tocar a trombeta.
A intenção é simplesmente abençoar o outro. Um sentimento de egoísmo que nós estamos combatendo é um sentimento ruim. E nós só podemos combater as coisas ruins com coisas boas. Isso nós estamos vendo nessas quintas-feiras. Eu preciso então trocar o sentimento e me preocupar realmente com os outros. E por último, o terceiro ponto que eu quero aqui comentar com vocês é combater um outro sentimento, que é o sentimento de ira. Talvez comum para muitos, com certeza comum aos nossos olhos, a gente vê muito isso. Mas o texto que nós lemos lá atrás, de Paulo falando aos Romanos, diz: não tornei o mal por mal, abençoai os que vos perseguem. Abençoe o que vos persegue. A palavra de Deus diz assim lá em Tiago 1,20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não dá para eu imaginar que na minha ira Deus vai estar realmente operando, que Deus vai estar fazendo alguma coisa. Não funciona assim, não dá certo. A palavra de Deus não fala para eu ficar planejando a vingança. A ideia não é que eu planeje o mal, que eu planeje ou que eu deseje realmente o mal aos outros. A palavra de Deus, quando Jesus conversava com aqueles discípulos próximos, depois de um momento em que Jesus foi rejeitado por aqueles samaritanos, lembra daquela conversa com os filhos do trovão? Qual que era a conversa? Quando eles falaram: Senhor, quer que a gente ore para mandar fogo sobre essas pessoas? Ou seja, a resposta naquele momento era mal com mal. Mas um mal disfarçado de bem, porque afinal de contas era fogo do céu que desceria sobre eles. E Jesus responde: vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus então propõe uma resposta, mais uma vez, resposta ao mal com o bem. Quando nós pensamos na ira, muitas vezes nós estamos planejando mal. E a gente, até no desejo de não estourar, de não explodir, a gente guarda às vezes aquele mal, aquele rancor, aquela mágoa, e fica só assistindo a vida da pessoa para ver o que vai dar, mas pode dizer que às vezes essas pessoas torcem pelo mal dos outros. Não, uma hora vai se dar mal, uma hora vai ver, uma hora vai acontecer e vai provar que eu tinha razão. O discurso é justamente esse, é desejar o mal. Não, Deus vai cuidar disso, Deus vai pesar a mão. Quem sou eu, né? Para julgar o que Deus tem que fazer e achar que Deus tem que pesar a mão sobre a vida do outro, sendo que Deus é misericordioso para comigo. Comigo ele age com misericórdia, eu quero que ele age com justiça com o outro. Eu quero que ele pese a mão na vida do outro. Esse é um sentimento de ira transformado em oração, transformado numa falsa santidade. E muitas vezes isso está presente. Esse sentimento de ira, ele brotou, e a palavra de Deus diz: não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Perdoe. Combata esse sentimento. Não deixe esse sentimento tomar um volume. Porque, mais uma vez, não é porque a gente não estoura na hora que está tudo resolvido, se nós guardamos esse sentimento de ira e ele fica produzindo algo dentro de nós. Às vezes eu fico realmente acompanhando, então, o insucesso dos outros, desejando o fracasso, desejando que as pessoas não se deem bem, porque eu acho que a justiça de Deus vai operar ali, mas a justiça que eu estou estabelecendo, e não a justiça do próprio Deus. Não a misericórdia do próprio Deus, não o cuidado de Deus, não o agir realmente de Deus. Eu quero fazer. A solução para isso, a solução para combater então esse sentimento de ira. Eu vou ler aqui para vocês então Mateus 5,44, que traz para nós mais uma orientação para combater um sentimento que muitas vezes surge como um sentimento de ímpeto, que é o sentimento da ira. Mateus 5,44 e 45 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Se nós reconhecemos que ser filho de Deus é o maior presente que uma pessoa pode ter, o texto diz aqui, então ore para que seus inimigos sejam filhos do vosso Pai Celeste, que eles sejam seus irmãos.
Abençoe a vida deles. Deseje a maior bênção que você considera sobre a vida deles. Transforme o seu inimigo num irmão, diz o texto. Deseje isso, queira isso. Ou seja, mude o seu sentimento, o sentimento de ira, troque por um sentimento de desejo de estar com aquela pessoa como irmão. Tudo resolvido, vocês bem, abraçados, chorando junto, orando juntos, morando eternamente juntos, próximos, vizinhos na eternidade. Já pensou um desejo desse? Sentimentos que precisam ser dominados. Nós estamos falando nessas quintas-feiras, então, em combater o mal com o bem. E trouxemos algumas visões aqui, algumas ideias baseadas todas no mesmo texto. E estamos ainda nesse texto de Paulo aos Romanos, trazendo aqui para você essa verdade de sentimentos que precisam ser combatidos. E nós falamos aqui sobre 3 sentimentos nessa noite, olhando para esse texto. O primeiro sentimento de orgulho, o segundo sentimento de egoísmo, o terceiro sentimento de ira. Sentimentos que precisam ser combatidos, substituídos por outros sentimentos. Ou seja, eu tiro esse sentimento ruim e coloco um bom. Eu acrescento, eu exercito, eu me disciplino para ter um sentimento bom. Porque nós entendemos, eu entendo e falo com você com toda a sinceridade que esses sentimentos, como nós falamos aqui, de orgulho, egoísmo e ira, muitas vezes eles surgem. Não é um sentimento que eu cultivei e trouxe ele. Não, ele vai surgindo. Como que eu vou reagir a ele vai fazer toda a diferença. Por isso eu vou combater esse sentimento. E aí então eu quero, para a nossa reflexão final, eu quero trazer então aqui um desafio. Quero que você considere esses 3 sentimentos. O primeiro sentimento que nós falamos aqui foi o sentimento de orgulho. Eu quero que você combata esse sentimento de orgulho. Nós falamos aqui, trouxemos um versículo bíblico que fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Combata então esse sentimento de orgulho. Mas qual é a proposta? Porque muitas vezes no nosso orgulho a gente acha que os outros são inferiores. Eu quero propor para você então um desafio de você ouvir o outro. De você se propor a ouvir e aprender com o outro. Chegar com um sentimento de humildade e de desejo de aprender. E eu desafio você ainda a buscar uma pessoa que seja mais velha do que você. Uma pessoa que seja bem mais velha do que você. Uma outra geração, que muitas vezes é desprezada pela geração atual. A nossa despreza a outra, a seguinte despreza a nós. E se nós olhássemos então para essa geração e combatêssemos esse nosso sentimento de orgulho, de soberba, de que nós somos melhores, e a gente tivesse então, em especial nessa semana, eu desafio você a se propor, a aprender com alguém de uma geração mais velha, da geração dos seus pais. Eu desafio você a fazer isso. A sentar, ouvir, aprender e deixar aquele conhecimento fazer parte do seu coração, com humildade, combatendo o sentimento de orgulho. Não é para você questionar, não é para você levar outro conhecimento, não é para você argumentar, é para você ouvir, para você aprender. Que seja um desafio para você. Esse é o primeiro desafio. O primeiro desafio, então, aprender com alguém mais velho durante essa semana, combatendo o orgulho. O segundo sentimento, que vai vir o segundo desafio aqui para você, é você combater o sentimento de egoísmo. Um sentimento que muitas vezes nós temos de olhar para nós. Para nós. Aqui eu estou vendo algumas respostas aqui já no nosso culto. Se você aceita esse desafio, pode colocar aí. Eu aceito também o desafio. Coloque aqui, coloque depois no Regenera. Aceite esse desafio. Aceite o desafio de agora, nesse segundo desafio de honrar o outro. Ou seja, menos de mim e mais do outro. Como diz o texto que nós lemos aqui, compartilhamos o texto, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Meu desafio para você essa semana, ao dar algo para alguém, é realmente tirar de você e dar para o outro. Como que você vai fazer isso?
Sabe aquele dia especial que você fica esperando para você comprar uma pizza, por exemplo? Essa pizza, nesse dia, não vai ser para você, vai ser para o outro. Olha, eu vou dizer para você, não precisa mandar para minha casa, não. Não precisa, não. Pode ser outro. Eu desafio você, então, a um dia que você vai comprar um lanche, em vez de você comprar para você comprar para outro. A ideia é você honrar realmente o outro. De alguma forma, você tirar de você e entregar ao outro. E colocar, então, para o outro. Tirar daquilo que você ia trazer para você. Não é você comprar para você e para o outro, então. Entenda isso. Entenda o quanto que isso fala do seu coração. É você fazer para alguém. É você dirigir o seu esforço para alguém. Honrar realmente o outro. Combater num sentimento de egoísmo. Colocando então como um desafio que o outro seja abençoado de alguma forma. Eu dei aqui alguns exemplos, você pode pensar de alguma forma, mas algo que seria para você, que não seja para você, então seja para o outro. Que você possa mandar então isso para o outro, encaminhar isso para o outro. Faça isso. Menos de você, mais do outro. E por último, o nosso desafio ao sentimento de ira. Eu quero que você faça uma lista. Uma lista das pessoas que você considera pessoas que te perseguem. Pessoas que te ofenderam, pessoas que te humilham, que te humilharam. Quero que você faça uma lista dessas pessoas. É para você, você não precisa divulgar. É para você. Mas que seja então o seu desafio orar por essas pessoas todos os dias da semana. Não é orar uma vez só. Não é economizar na sua lista, mas é orar por cada uma dessas pessoas que te perseguem. É um desafio. Um desafio de você realmente abençoar a vida dessas pessoas. Esses que te fizeram mal de alguma forma, que te atormentaram, que te chatearam, que te humilharam, ok. São esses. São o alvo agora das suas orações. Uma semana orando por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas. Eu desafio você. Eu desafio você a se importar com o outro e combater o sentimento de ira, orando pelo outro para que ele seja abençoado. Pode ser quem for. Faça isso. São pequenas atitudes, pequenos desafios, mas que vão funcionar para nós nessa semana como uma disciplina para combater o mal com o bem. Aceite esse desafio. Aceite isso como realmente um exercício do bem, um exercício para deixar Deus usar a sua vida. Porque afinal de contas nós estamos falando de várias situações aqui onde o outro vai ser abençoado. Afinal, o nosso tema hoje não é a vida do outro importa, então ouça o outro e aprenda com o outro. Tire de você e dê para o outro. Ore pelo outro. Faça isso. Eu não vou dizer para você que você vai fazer isso para Deus abençoar a sua vida. Mas eu vou dizer com certeza absoluta que você vai estar mais próximo da vontade de Deus. E esse lugar é maravilhoso para estar. Junto com Deus, na comunhão com Deus. Aceite o desafio. Deixa Deus usar a sua vida. Seja um canal de bênção. Vença o mal com o bem. A vida dos outros realmente importa. Amém? Deixa eu orar por você. Pai eterno, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um desses amados, desses queridos que estão aqui junto conosco nessa noite. Aqueles que vierem ainda de alguma forma participar desse momento, eu te louvo e te agradeço, Deus. Porque são pessoas dispostas a ser uma bênção nas tuas mãos e um canal de bênção na vida do outro. Oh Deus, isso é tremendo. Esse é o nosso aprendizado sempre, Deus, através do mover do Teu Espírito. Essa é uma lição contínua do Senhor. Uma lição para a gente olhar menos para nós, olhar para os outros, entender que a vida do outro realmente importa. Pai, que possamos levantar um grupo de pessoas, uma geração de pessoas realmente que se doa, que se dá, que se importa, que ama, que deixa o Senhor fluir.
Faz, ó Deus, nessas vidas. Pai, através dessas pequenas atitudes nessa semana, que o Senhor esteja movendo, que o Senhor esteja agindo. Que uma corrente de bem, de bênção, de resposta positiva a qualquer adversidade possa estar fluindo. Que o Senhor esteja fazendo com o poder do Teu Espírito, ó Deus. E em nome de Jesus, pessoas sejam tocadas, abençoadas, quebrantadas. Que vidas sejam resgatadas através dessa atitude, Deus. Em nome de Jesus faz, Pai. Em nome de Jesus opera. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Então te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor fazendo, o Senhor fluindo através das nossas vidas. Derrama a Tua bênção, Pai, sobre a nossa casa. Derrama a Tua bênção sobre o nosso lar. E já começamos agora, Deus, derrama a Tua bênção sobre a vida do outro. Desses que estão junto conosco, que nós tanto amamos, que nós tanto queremos bem, mas, Deus, abençoa a vida daqueles outros que nos feriram, que nos machucaram, que de alguma forma nos entristeceram. Pai, cuida deles agora, envolve eles com o Teu amor. Traz para eles, ó Deus, o melhor. Diretamente do Teu trono, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós dependemos do Senhor. E nos alegramos de estarmos alinhados com os sentimentos do Senhor, com a verdade do Senhor. Abençoa as nossas vidas. Cuida da gente. Livre a gente do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sustente você, te fortaleça e que você possa seguir nesse desafio em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.